Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Código Penal Comentado. Eu me chamo Sofia Ferraz e vou acompanhar vocês nesse projeto no decorrer do semestre junto com os meus colegas. Hoje, a gente vai abordar o artigo 29 do Código Penal. O artigo 29, ele inicia o título 4 da parte geral do Código Penal e trata sobre o concurso de pessoas. Assim expõe o artigo 29, que está aparecendo na telinha para vocês, eu vou passar a fazer a leitura. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Isso, então, nada mais é do que o concurso de pessoas, que ocorre quando duas ou mais pessoas praticam juntas a infração penal. O nosso ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria monista, ou a teoria unitária, que prevê que existe um crime único atribuído a todos aqueles que concorrem, ou seja, aqueles que participam na prática do crime, sejam eles autores ou partícipes. Tudo bem. E o que seriam autores ou partícipes? Existiria alguma diferença entre esses conceitos? Sim, existe diferença entre autoria e participação, e a doutrina diverge quanto a esse assunto. As duas correntes mais fortes, as duas posições doutrinárias que existem maior número de adeptos, atualmente são a teoria restritiva e a teoria do domínio do fato. Para a teoria restritiva, autor do delito seria aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal, enquanto todos os demais que de alguma forma o auxiliam não seriam considerados autores, mas sim partícipes. Por exemplo, João e Maria querem assassinar José. João pratica a conduta matar alguém. João vai lá e mata José. Ou seja, quando ele mata José, ele está praticando uma conduta descrita no tipo penal, porque existe no artigo 121 do Código Penal que descreve a conduta de matar alguém. Enquanto isso, a Maria tão somente o ajuda João para matar José, uma ajuda material, um auxílio material. Ela fornece a arma de fogo para a prática do crime. O João que matou, ou seja, o João que praticou ali a conduta prevista no tipo penal, seria o autor do crime de homicídio, para a teoria restritiva, enquanto a Maria seria mera partícipe. Por que a Maria seria mera partícipe? Porque a Maria não matou alguém. Maria não matou José. Quem matou José foi João. Maria então somente auxiliou João, fornecendo-lhe a arma de fogo, para que ele pudesse praticar a conduta prevista no tipo penal, matar alguém. Então, para a teoria restritiva, só é autor aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal, enquanto partícipe é aquele que não praticaria a conduta descrita no tipo penal. Apesar disso, existe também a teoria do domínio do fato. E a teoria do domínio do fato dispõe que seria autor aquele que possui o domínio do fato, aquele que possui o conhecimento que o fato vai acontecer, que o crime vai acontecer, normalmente ele é na figura do mandante, ou aquele que planeja, que orquestra toda a prática da infração penal. E aí o partícipe seria aquele que não possui o domínio do fato e nem que pratica a conduta descrita no tipo penal. Vamos ao exemplo. A Maria, ela quer matar José. Porém, ela não quer ir lá e matá-lo diretamente, não quer ir lá e matá-lo pessoalmente. E para isso, ela contrata o João. Então, ela vai lá e contrata o João, para que o João mate José no lugar dela. Tanto João, que foi lá e matou José, quanto Maria, quem mandou que João fosse matá-lo, seriam os autores do crime de homicídio para aqueles que são adeptos da teoria do domínio do fato. Por quê? Maria tinha o conhecimento, Maria tinha o domínio do fato do crime de homicídio. Enquanto o João, que foi lá quem matou, ele foi lá e praticou a conduta prevista no tipo penal. Se a gente pergunta, quem matou José?
Quem matou José foi João. Então, esse praticou a conduta descrita no tipo penal. Esse, com certeza, é autor. Agora, Maria, aquela que possuía domínio do fato, aquela que mandou matar, ela não foi lá e matou. Ela mandou matar. Mas para os adeptos da teoria do domínio do fato, o fato dela ser mandante, o fato dela dominar a orquestração ali do intento criminoso, seria o suficiente para que ela fosse considerada autora do crime de homicídio. Atualmente, prevalece o entendimento da adoção da teoria restritiva. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo reiteradamente que o legislador optou pela adoção da teoria restritiva, considerando que na própria lei, expressamente o Código Penal diferencia autor ou coautores, de partícipes, da figura de partícipes. Apesar disso, a gente encontra muito facilmente precedentes favoráveis para a adoção da teoria do domínio do fato, principalmente em tribunais estaduais. Então, não é difícil você sustentar ali, se você for, por exemplo, um assistente da acusação, a responsabilização pela teoria do domínio do fato. Mas, em regra, o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria restritiva. Tudo bem. Agora, lembra que o artigo 29 do Código Penal dispõe que aqueles que, de qualquer modo, concorrem para o crime incidem nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade? Então a gente precisa falar, sobre o que é culpabilidade e qual que é esse conceito, para que serve a culpabilidade. Vamos lá. A culpabilidade, então, inicialmente, o conceito é que a culpabilidade é o grau, é o centro de reprovação que recai sobre a conduta praticada pelo agente. Por mais que duas pessoas, ou mais pessoas estejam praticando juntas o mesmo crime, que elas vão responder pelo mesmo crime se elas estão praticando juntas, em regra, com base na teoria monista ou unitária, por mais que eles estão praticando o mesmo crime, por mais que eles vão responder pelo mesmo crime, a pena não vai ser igual. A pena não vai ser igual. Pode ser que o juízo de reprovabilidade social sobre a conduta de Maria ou sobre a conduta de João seja maior. Pode ser que a pena de João seja maior do que a pena de Maria, mesmo eles tendo concorrido juntos e mesmo eles tendo praticado o crime juntos e respondendo pelo mesmo crime. A pena pode ser diferente. Por quê? Porque o julgador, na análise do caso concreto, deve observar a culpabilidade de cada agente. Então, pode ser que um dos participantes tenha querido ali participar de crime menos grave. E aí, nesse caso, é aplicada a pena do crime menos grave, aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, de acordo com o parágrafo 2º do mesmo artigo 29 do Código Penal. Ou, ainda, pode ser que um dos participantes da infração penal tenha participado de uma forma com menor importância. Aí, nesse caso, conforme prevê o parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal, pode ser diminuída a pena de 1/6 a 1/3. E tem que ficar muito claro aqui quando a gente trata sobre culpabilidade e sobre senso de reprovação que recai sobre a conduta do agente. Vamos voltar para o exemplo da Maria com o João, do segundo exemplo ali da teoria do domínio do fato. Maria quer matar José e, para tanto, contrata João, para que João execute ali o crime em seu nome. Pois bem, atualmente existe o entendimento de que aquele que recebe paga ou promessa de recompensa para a prática do crime de homicídio, recai sobre ele um grau de reprobabilidade social maior. Recai sobre a sua conduta ali um senso social diferente. É pior você receber para praticar um crime de homicídio. Isso é repugnante socialmente. Então, existe uma qualificadora, por exemplo, sobre o homicídio praticado
por paga ou promessa de recompensa. João, nesse caso, teve uma censura na sua conduta muito maior do que no caso de Maria. Vamos supor que Maria mandou matar José porque descobriu que ele tinha abusado sexualmente de sua filha menor. Ora, o crime de homicídio, considerando as circunstâncias pessoais de Maria, teria sido privilegiado, teria sido praticado em face de relevante valor moral. Tudo bem? Então a pena seria diminuída. Ora, o mesmo crime, os dois praticaram o mesmo crime, é a mesma vítima. Vão responder pelo mesmo delito, mas a pena não vai ser igual, a pena não vai ser a mesma. Pode ser que sobre um agente recaiam circunstâncias favoráveis ali, que devem ser analisadas, como pode ser que sobre outro agente recaiam circunstâncias que valorem negativamente a pena. E isso deve ser analisado, no caso concreto, pelo magistrado e, de repente, pelo próprio Ministério Público ou pelo advogado ou parte interessada. Vamos fazer, então, um breve resuminho aqui, recapitulando tudo que a gente viu hoje sobre concurso de pessoas. Então, o concurso de pessoas está previsto no artigo 29 do Código Penal e nada mais é do que quando duas ou mais pessoas praticam juntas a infração penal. Quando duas ou mais pessoas praticam juntas a infração penal, elas vão responder pelo mesmo crime. Elas vão responder no mesmo tipo penal, em regra. Que existem exceções, como por exemplo o caso do aborto, mas em regra elas respondem pelo mesmo tipo penal, pelo mesmo crime. E elas vão responder pelo mesmo crime, sejam elas autores ou partícipes, e aí nesse caso deve ser analisada qual teoria se adota, se é a teoria restritiva, onde se consideram autores ou coautores apenas aqueles que praticam a conduta descrita no tipo penal, ou se adota a teoria do domínio do fato, onde autores seriam tanto aqueles que praticam a conduta descrita no tipo penal, quanto aqueles que possuem o domínio do fato. Ok, então a gente sabe o que é concurso de pessoas, a gente sabe que o Brasil adota a teoria monista unitária, a gente sabe o que é coautor, a gente sabe o que é partícipe, e a gente também viu que as pessoas, os agentes, eles vão responder na medida de sua culpabilidade. Então, não é porque eles praticaram o mesmo crime contra a mesma vítima, sobre o mesmo tipo penal, que eles vão ter a mesma pena. Porque isso varia, devem ser analisadas as circunstâncias do caso concreto. Cada caso é um caso, cada agente é um agente. E isso deve ficar muito bem claro para o julgador ali, para quem está analisando. E assim encerra-se, então, mais um vídeo aqui do Código Penal Comentado. Eu espero que vocês tenham entendido a matéria, que tenha ficado tudo muito claro. Se ficou qualquer dúvida, não hesitem em colocar nos comentários, que a equipe do Código Penal Comentado vai responder, vai tentar ajudá-los a solucionar qualquer dúvida que tenha restado. Eu também lembro vocês que aqui no canal do Bruno Criado existem, além do Código Penal Comentado, a CLT Comentada e a Constituição Federal Comentada, que também são muito legais, são projetos muito bacanas, que estão sempre aí tendo mais e mais vídeos, todos com conteúdo de muito valor, e aí fica aí a minha dica para que vocês acompanhem também esses projetos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado tudo muito claro, e até a próxima!